primeira vez, se quiserem fazer o tratamento, chegar um pouquinho mais cedo, um pouco antes, para pegar a senha para a entrevista. E nós vamos ter a palestra aqui no salão e as crianças ficam geralmente lá em cima na evangelização. E depois da palestra, vamos aguardar o passe e depois as crianças também vão descer para o passe. E agora vamos nos concentrando, relaxando, sentindo a presença da espiritualidade amiga, que já preparou o ambiente para a nossa chegada, que possamos sentir as bênçãos do Mestre, bênçãos de esperança, de amor sobre nós, e que possamos hoje receber tudo aquilo que necessitamos, que possamos estar abertos a nossa mente, o nosso coração, para todas as informações que vamos receber, que sempre são muito importantes para o nosso espírito, para a nossa vida. Que possamos, Jesus, estarmos bem para receber todas essas bênçãos. Que assim seja, graças a Deus. E hoje teremos a palestra do Walter Jubilato. Ele vai falar sobre escolhas e como auxiliar os nossos filhos, né, nas melhores escolhas. Boa tarde a todos, meus irmãos. Sejam bem-vindos à nossa casa. Aquele que chega pela primeira vez, sinta-se abraçado. E a alegria de tê-los aqui é infindável, né? Eu fico pensando que vocês estão de parabéns. Porque num sábado à tarde, com um sol daqueles, né? Poderia estar num parque, poderia estar na praia ou em qualquer outro lugar. Mas hoje eu escolhi estar aqui. E eu quero parabenizá-los, porque estar aqui nessa tarde é parte do tema da nossa palestra de hoje, sobre as escolhas. Vocês escolheram estar conosco aqui na tarde de hoje, não só vocês, mas os filhos de vocês. E muitos estão no andar de cima, no andar superior, nas aulas de evangelização. Então, vocês estão de parabéns por estarem aqui conosco nessa tarde toda ensolarada, mas nós estamos aqui. Eu acho que há um tempo atrás, né, quando eu era um pouco mais jovem, porque eu ainda sou jovem, mas eu era um pouco mais jovem, tinha uma propaganda na televisão que eu achava sensacional. O garoto estava jogando bola, né? E de repente ele se machucava. E o pai estava lá na torcida. Era uma propaganda da Gelol, do Gelol, né? Aquele creme. E no final colocava-se assim, então o pai ia socorrer o filho. E no final colocava assim, não basta ser pai, tem que participar. E isso é verdade. Nós precisamos participar da vida dos nossos filhos. E de suma importância nós estarmos com os nossos filhos juntos de nós. Para começar a minha fala de hoje, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que o nosso destino já está traçado? O que vocês acham? Vocês acham que nós já temos um destino traçado? Sim ou não? É isso, é sim ou é não? Quem respondeu sim, acertou. Mas quem respondeu não, também acertou. Ué, mas essa pergunta tem duas respostas diferentes? Tem sim. Porque depende do aspecto pelo qual nós encaramos essa pergunta. Se nós pensarmos assim, o nosso destino já está traçado em relação à criação de Deus? Sim. Deus nos criou para sermos felizes. O nosso destino é ser feliz. O nosso destino é nos tornarmos espíritos perfeitos. Espíritos que são anjos, de angelitude. Deus nos criou para isso. Um dia todos nós seremos. Desde
daquele mais endividado para aquele menos endividado. Com certeza, nós seremos. Esse é o objetivo de Deus quando nos criou. Portanto, se nós temos uma fatalidade, essa é verdadeira. Nós temos um destino, sermos felizes. Agora, se nós pensarmos no aspecto da chegada a essa perfeição, ou seja, de como que a gente vai chegar nessa perfeição, lógico, relativa, né? Como é que a gente vai chegar? Aí não. O nosso destino não está traçado. E é sobre isso que a gente vai conversar na tarde de hoje. O nosso destino, ele não é traçado. Somos nós que fazemos as escolhas para que ele aconteça. Nós somos senhores do nosso destino. Não só nós, mas os nossos filhos também. Porque eles são espíritos em evolução. Em busca dessa chamada perfeição, ou desse chamado destino que Deus nos deu, sermos perfeitos. Portanto, nós podemos responder essa pergunta de duas maneiras diferentes. Mas nós vamos fazer uma análise mais profunda no segundo termo, quando a gente respondeu não. Sobre as escolhas. Deus, na sua infinita sabedoria, na sua infinita bondade, nos deu uma coisa que só nós, espíritos em evolução, nós temos. Se chama livre-arbítrio. Já ouviram falar disso? Livre-arbítrio. Ou seja, a possibilidade de fazer escolhas. A possibilidade de escolher alguma coisa. Olha como Deus é bom. Ele nos dá a oportunidade de escolhermos o nosso caminho. Somos nós que traçamos o caminho em direção a essa evolução que nós buscamos. Quando nós, por exemplo, e essa evolução, quando nós, por exemplo, vamos reencarnar aqui na Terra, por exemplo, todos nós, na verdade, na espiritualidade, quando estamos do lado de lá, muitas vezes queremos voltar para a Terra. Porque precisamos evoluir. Isso é uma condição que é dada, está dentro de nós, a evolução. E aí nós somos chamados para fazermos uma coisa que chama planejamento reencarnatório. Isso é uma coisa muito chique, que hoje em dia se fala muito, um monte de livro fala sobre isso. Gente, planejamento reencarnatório nada mais é que fazer escolhas. Então a espiritualidade nos chama, conversa conosco, fala assim, olha, é o seguinte, você pode escolher algumas coisas. O que a gente pode escolher? Quais serão os nossos pais? Quem serão os nossos pais? Quem vai ser a nossa família? Porque às vezes a gente fala, não pedi para nascer. Pediu sim, você implorou. Você quis nascer ali. Então, é uma escolha que a gente faz antes de encarnar. Como vai ser a minha família? Né? Quem serão os meus pais? Até a nossa profissão a gente escolhe do outro lado. Ah, durante a minha vida eu quero me tornar um médico. Lógico que tudo vai depender do seu esforço. Não vai ser, eu quero ser médico e vou vir aqui e vou ser médico. Não, eu quero ser médico, eu quero ser professor. Podemos fazer essas escolhas. Então, para nós, é dada a oportunidade de fazer algumas escolhas, inclusive algumas provas que nós teremos que passar aqui na Terra, nós também, às vezes, podemos escolher. Portanto, Deus nos dá essa oportunidade. E os filhos de vocês escolheram vocês para ser pais. E vocês os aceitaram como pais. Portanto, houve um acordo entre vocês. Olha, agora, nesse momento, eu serei o seu pai e a sua mãe. E você será o nosso filho, a nossa filha. Quando eu falo nosso, é relativo, né? Porque ninguém é nosso. Eles são emprestados por Deus, né? No momento, eles são nossos filhos. Eles estão nossos filhos. Em outro momento, pode ser que eles não sejam nossos filhos, eles estejam em outros papéis. Mas nessa encarnação, ele escolheu a nós para sermos os pais. E aí, nós fizemos um acordo de recebê-los na nossa família. E aí que está a nossa responsabilidade em auxiliá-lo nas escolhas aqui no planeta Terra. Porque quando a gente chega aqui, tudo muda. Nós estamos na carne.
As dificuldades aparecem. As intempéries aparecem. E nós precisamos nos preparar para que esses nossos filhos possam fazer boas escolhas. Escolhas corretas. É óbvio que essas escolhas vão depender deles. Mas nós podemos, por exemplo, vamos dizer assim, ajudá-los a fazer essas boas escolhas. Ora, Walter, mas como é que eu faço isso? Tem uma receita? Eu não digo que é uma receita, mas eu digo que existem algumas coisas que a gente pode auxiliar. Primeira coisa, colocar na vida dos nossos filhos a presença de Deus. É a primeira coisa. Que existe uma divindade, que existe algo superior, que comanda todo esse universo. Lógico que guardadas as proporções da idade de cada um dos nossos filhos. Mas que existe um Deus. Que existe esse Deus que comanda tudo. E é Ele que nos criou. Apresentar Deus para os nossos filhos. Apresentar as leis que regem o universo. As leis apresentadas, dadas por Deus. E se a gente não sabe quais são, lá no Livro dos Espíritos tem 306 perguntas que dizem quais são. Está lá. Está lá o capítulo, as leis morais. Está todas lá. Nós precisamos, se nós não sabemos, precisamos ler, precisamos aprender. Faz parte da nossa educação para sermos pais. Portanto, a primeira coisa que a gente tem que dar na vida dos nossos filhos é apresentar Deus para eles. Porque o que eu percebo hoje, eu sou professor, trabalho há mais de 30, sou professor há mais de 35 anos, e o que eu percebo hoje em dia é que, assim, 90% das nossas crianças, jovens e adolescentes, não sabem ou não sabem a representação da presença de Deus na vida deles. Porque os pais nunca os apresentaram. Porque se eles soubessem, poderiam fazer escolhas mais acertadas quando estão num grupo de colegas. Que a gente percebe às vezes que eles são até cruéis às vezes com os coleguinhas. E isso é a falta da presença de Deus na vida dessas crianças. Portanto, fazer boas escolhas. Primeiro, mostrar a eles que existe Deus. E Ele é presente em nossas vidas. Outra coisa, apresentar o Evangelho. Mas como assim? O livro? Não o livro. Apresentar Jesus. O Mestre. O homem que veio na Terra mostrar como se faz. É importante que nós apresentemos Jesus para os nossos filhos. Época de Natal, por exemplo. Todo mundo apresenta o Papai Noel, não é? Mas todo mundo lembra para os nossos filhos que só tem o Papai Noel e só tem o Natal porque teve aqui na Terra um homem de nome Jesus que ensinou a amarmos uns aos outros. Isso é primordial para que ele possa fazer boas escolhas. Porque os exemplos de Jesus, eles são importantes para mostrar para os nossos filhos que quando Jesus teve que fazer uma escolha, ele escolheu sempre o caminho correto. Ele escolheu sempre a forma correta de direcionar os pensamentos. Um exemplo, por exemplo, quando aquela mulher está para ser apedrejada, né? Todos querem apedrejar aquela mulher adúltera. E chegam para Jesus e perguntam, e agora, mestre? O que a gente faz? Ele simplesmente fala assim, quem não tiver pecado que atire a primeira pedra. O que acontece? Todos vão embora. Todos tiram a pedra da mão. Ele fez uma boa escolha? Fez, lógico, ele tinha sabedoria para isso. Mas nós precisamos mostrar essa sabedoria para os nossos filhos. Porque na hora que ele for tomar uma decisão, em quem que ele vai pensar? Nesse ser chamado Jesus. Portanto, segundo aspecto,
Então, a presença de Deus na vida deles. Segundo aspecto, Jesus como mestre, como caminho. Quem de vocês aqui faz o evangelho no lar? Vocês sabem o que é o evangelho no lar? Quem faz? Muito bem, muito obrigado. Quem faz, muito parabéns. Nossos filhos devem participar do evangelho? Devem, claro. Ah, mas meu filho ainda é muito pequeno, não tem entendimento. Tem certo momento da vida deles que eles já podem participar sim, gente. Quando chega lá para os 3, 4 anos, já dá para começar a convidá-los para participar. Lógico que não pode ser uma sessão espírita, né, gente? Prece inicial, prece final, vibrações, leitura. Não dá para ser assim. Mas dá para os nossos filhos participarem. Gente, não precisa nem ler o evangelho. É uma historinha. Hoje em dia tem esse negócio aqui, tão fácil, né, gente? A gente procura aí uma historinha qualquer sobre Jesus, sobre alegria. Conta essa história. Tem até animada, né, gente? Pode até passar um filminho. Tem problema? Não, é óbvio que não. Pode fazer desse jeito? Pode. Mas é assim que ele começa a conhecer Jesus. E hoje, vocês fizeram a opção de trazê-los aqui. Hoje eles estão conhecendo Jesus. Através das aulas de evangelização que eles estão tendo aí em cima. Portanto, segundo aspecto que é importantíssimo é esse. Porque na hora de fazer uma escolha, eu vou saber separar o joio do trigo. Outro aspecto bastante importante que a gente muitas vezes esquece é a oração. Ensinar os nossos filhos a orar. E não é só orar para pedir, mas para agradecer, para falar com o Papai do Céu, né? É muito importante a gratidão dentro deles e orar. E a gente percebe hoje que as crianças não fazem mais oração. Outro dia eu fui na casa da minha cunhada, eu tenho uma afilhada, ela tem 4 anos. Eu fui na casa, fui levar um presente para ela, que eu tinha ido viajar, eu trouxe um presente, né? Achei muito engraçado, porque eu dei o presente, ela rasgou o papel, é óbvio, porque ela não via a hora de ver o presente. Foi já brincar. A mãe dela falou, vem aqui. Antes de brincar, tem uma coisa que você precisa falar. Aí ela fez assim, obrigado. Isso é importante também. Se ele não falasse, tem que chamar, vem aqui. Está faltando falar alguma coisa. Sabe essas palavrinhas mágicas? É importante. Eu estava falando da oração, porque nesse dia, depois, já era um pouco mais tarde, aí a gente já tinha jantado, aí ela falou assim, agora está na hora de dormir, né, Letícia? Letícia o nome dele. Agora está na hora de dormir, né, Letícia? Ela já estava com sono, já estava meio chatinha. Aí ela falou, só que mamãe, antes de dormir, tem que rezar para o Papai do Céu, né? Olha como é importante isso. Ela foi rezar, mas eu achei muito engraçado, porque eu fui espiar, né? A gente não vai espiar, então ela sentou na caminha dela. Eu nem sento quando eu vou rezar, porque se eu sentar, eu durmo antes. Então ela foi sentar, sentou na caminha dela. Papai do Céu, por favor, cuida do papai e da mamãe, porque eles me dão presente. Eu achei tão engraçado aquilo, eu fiquei, nossa, que engraçado. Mas, gente, tá errado, não. Você vai repreender a criança porque eles dão... Não. Foi com o maior coração, alma e coração, que ela cuida do papai e da mamãe porque eles me dão presente. Do Dindo ela não falou para cuidar, viu? Mas ele dá presente também. Aí, então, foi muito engraçado. Aquela energia que naquele momento ela despendeu, mostrou gratidão pelo pai e pela mãe. Isso é importante na vida dos nossos filhos, porque na hora de fazer escolhas, está num momento difícil, está num momento delicado, quem que eu vou procurar? A oração. A prece. Ela é de suma importância para a gente fazer boas escolhas. Para a gente reconhecer ou fazer boas escolhas. Quarto item que eu acho que é muito importante para uma criança procurar fazer boas escolhas. Perceber que os pais ajudam outras pessoas. Sabe? Porque, meus irmãos, quando a gente enxuga a lágrima dos outros, a gente não tem tempo para chorar.
e eles perceberem que o pai ajuda, que o pai faz alguma coisa para ajudar outra pessoa, é importantíssimo. Eu vejo que muitos tarefeiros aqui da nossa casa trazem os filhos desde pequenininho. E esses filhos vêm com eles desde pequeno. Gente, isso é importantíssimo. Sabe por quê? Porque é aquilo que a gente não é exemplo para ninguém. Mas a gente, como pai, tem que dar o exemplo. E se os nossos filhos perceberem que a gente vem aqui, que a gente ajuda, que a gente trabalha e ajuda os nossos irmãos quando precisam, eles vão poder fazer boas escolhas. Então, ajudar o outro, propiciar ao outro algo de diferente que console o seu coração, é um caminho para ensinar os nossos filhos a fazer boas escolhas. Assim, meus irmãos, essas boas escolhas são seguidas de exemplos nossos. Nós não precisamos fazer muita coisa. A gente precisa fazer pequenas coisas. Outro dia eu estava assistindo uma entrevista de uma moça, ela tinha mais ou menos, acho que uns 35, 40 anos. Ela morava no interior de São Paulo, tinha 3 filhas. Morava ela e a mãe. Muito simples, uma vida muito simples, mas elas tinham a vida delas. Ela cuidava das filhas, a mãe ajudava a cuidar, ela trabalhava. Só que, em determinado momento, ela conheceu um rapaz. E ela se apaixonou por esse rapaz. E a paixão foi tão fulminante na vida dela, que assim, ela achou que ele era a razão da vida dela. E, passado um tempo, ele resolveu vir morar em São Paulo. O que ela fez? Veio com ele. Só que eles não tinham condição de trazer as 3 filhas. Ela deixou as filhas com a mãe. E veio morar com esse rapaz em São Paulo. Com a cara e com a coragem. Passado algum tempo, ele não conseguia arrumar emprego, ela também não. Foram morar nas ruas. Sem dinheiro para voltar da onde eles tinham vindo. Ele, por sua vez, a abandonou. Ela não servia mais para ele naquele momento. Foi viver a sua vida. E ela ficou nas ruas de São Paulo. E ela estava dando uma entrevista para a repórter, por quê? Porque ela acabou se envolvendo com álcool, drogas, e ela tinha sido afetada, ela era uma das... Eles estavam falando sobre aquela droga que é famosa agora, que é chamada de K9. Ela estava totalmente desnorteada. E aí, naquele momento, a repórter perguntava para ela, ela não sabia o que ela respondia. Nesse momento me faz pensar, como às vezes fazer uma escolha equivocada pode mudar a nossa vida. Eu não estou julgando ela, tá, meus irmãos? Em nenhum momento estou fazendo julgamentos. Mas talvez se ela tivesse escolhido ficar com... Não, vou ficar com as minhas filhas. Se quiser, você vem me visitar. Ela não fez essa escolha. Foi uma escolha equivocada. Que Deus a abençoe. Depois não vi mais nenhuma entrevista com ela, mas Deus a abençoe. É importante que nós façamos isso agora, enquanto eles são crianças, para que eles possam escolher de forma a poder dizer não. Porque muitas vezes a gente só diz sim para os nossos filhos. E aí, gente, a gente acha que está acertando sempre. E muitas vezes a gente precisa começar a dizer não para eles. Outro dia eu estava ouvindo aquele professor Mário Sérgio Cortella, professor e filósofo da PUC, de São Paulo, e ele estava dizendo o seguinte, que na época dele, quando ele era criança, nas poucas vezes que eles saíam para comer num restaurante, ele chegava num restaurante com o pai, com a mãe, o pai falava, olha, nós vamos sentar naquela mesa, todos sentavam, o pai pegava o cardápio, olha, nós vamos comer isso, pode trazer um refrigerante, não sei o que, não sei o que lá. E todo mundo se compartilhava daquilo que o pai pedia. Ok? Agora ele deu o exemplo de como é hoje. Antes de sair de casa, a gente, filho, onde você quer comer?
Chegando no restaurante, filhinho, onde você quer sentar? Ao pegar o cardápio, filho, o que você quer comer? Aí o filho não quer comer nada. E nós propiciamos a eles escolhas, muitas escolhas. Estou querendo fazer uma comparação que às vezes poucas escolhas são melhores do que muitas. Para que eles possam saber o que é certo, o que é errado. E o último tópico que eu queria falar é sobre o amor. Principalmente amar os nossos filhos. Todos os dias você tem que chegar para o seu filho, olhar para ele e falar, eu te amo. Não faz mal que ele já tem 20 anos. Filho, eu te amo. Beijar o filho, para pai. Nossa. Agarrar o filho, sim. Eu vejo isso, até hoje, pais que fazem isso, eu fico assim, admirado. Eu falo, que bom. A gente precisa dizer para os nossos filhos que nós amamos eles. Nós precisamos dizer para eles que eles são a coisa mais importante da nossa vida. Muito mais importante que o nosso celular. Porque muitas vezes a gente dá isso aqui para eles. Vai assistir um filminho. Para eu ter um pouco de paz. De vez em quando até pode, tá, gente? Mas não é sempre. Não é toda hora. Eu falo que isso aqui, gente, é o nosso espírito obsessor. Ouviram falar? O espírito obsessor, quando ele puxa o nosso pé, a gente, opa, tem alguém me incomodando. Isso aqui, quando tocou, você não consegue suportar. Tocou a segunda vez, não dá mais. Tem que pegar para ver quem é. É ou não é? É o nosso espírito obsessor. Eu falo para os meus alunos, eu falo para eles, celular, espírito obsessor no painel. Porque lá na escola tem um painel para eles colocarem. Né? No painel. Espírito obsessor aqui. Eles de vez em quando falam, mas professor, o que é esse negócio de espírito obsessor? Eu falei, sabe aquele negócio, aqueles demoninhos que vem na cabeça da gente e fica falando? Eu falei, isso aqui é um deles. Pode pôr lá. Eles brigam com isso aqui, que é uma coisa desproporcional. Já disse para eles, eu quero lá. Você chega na sala de aula, tem 30 alunos na sala, tem meia dúzia no painel. Você olha assim e fala, só tem meia dúzia, mas deixa estar. Aí eu dou a minha aula, tudo bem, lógico, prestando atenção. Isso aqui, né? A gente acha que eles não mexem, mas mexem, tá? Só fico de olho. Aí termino a minha aula e falo assim, gente, olha, número 2, 3, 5, 7, 8 e 10. Por favor, tragam o que eu dei hoje. Eles trazem. Aí eu falo, professor, você não vai ver os outros? Não, vocês não estão na sala. Como assim? Não está o celular lá. Está tudo com falta. Nossa, chove 26 lá. Isso, gente, as crianças são condicionadas a esse tipo de coisa. Né? Hoje em dia eu já percebo que às vezes você chega na sala, você tem uns 10 levantando do lugar para ir colocar lá. E a gente vai educando eles dessa maneira. Portanto, amar os nossos filhos é primordial. Não trocar a nossa família por outra educação. A gente troca. A gente troca a educação da família para que outros eduquem os nossos filhos. Mas eu preciso trabalhar, ok. Eu entendo, todos nós precisamos. Mas você optou por ter filhos. Quando a gente opta por ter filhos, nós precisamos saber que filho dá trabalho. Filho não é fácil. Todo mundo aqui, a grande maioria aqui tem. Não é fácil, é fácil, gente. Quem dizer que é fácil, vamos enrolar nele. Porque é difícil. Criar filhos é muito difícil. E os nossos filhos, gente, a gente não pode terceirizar a educação deles. E é o que a gente percebe hoje em dia, a terceirização da educação dos nossos filhos. Isso não é amar os nossos filhos. Ai, meu Deus, mas eu trabalho o dia inteiro, meu Deus. Mas você trabalha o dia inteiro, chega cansado em casa, mas é a minha parte. Como foi na escola hoje? Filho, eu te amo, viu? Você precisa de ajuda? Você quer alguma coisa? Precisa de alguma coisa, né, da escola que você não entendeu? É importante. Aí eles falam, ai mãe, coisa chata, já fiz a lição. Não é assim que alguns falam? Então deixa eu ver a lição.
Deixa eu olhar o seu caderno. Quando eles são maiorzinhos é mais difícil. Mas quando eles são pequenos, eles adoram. Eles curtem isso. É importante a gente fazer essa parte, porque a gente vai estar demonstrando o nosso amor por essa criatura. Existia um peregrino que ele estava indo em direção a um templo para fazer orações. Só que para chegar nesse templo havia um caminho sinuoso, um caminho longo. E estava ameaçando chuva. Mas mesmo assim ele insistiu. Eu vou caminhar em direção a esse templo porque eu quero orar ainda hoje. No meio do caminho, choveu. Escureceu o tempo. Choveu muito, já era de noite, choveu muito. Ele não conseguia enxergar nada. Naquele momento ele recorreu àquilo que ele mais sabia, que era orar. Ele se pôs de joelho e pediu a Deus. Deus, meu Pai, me ajuda. O que eu faço agora? Eu não sei se eu vou para frente, se eu vou para trás, se para onde eu vou. Ele ouviu no ouvido dele. Meu filho, segue o caminho das pedras. Sinta nos seus pés o caminho das pedras. E vai em direção que você vai chegar onde você quer. Ele ouviu isso. Só que vai pegando essas pedras do chão e vai colocando na sua sacola. E ele, acreditando naquilo que ele tinha, começou a caminhar. Ele pisava em falso um pouco, não tinha pedra, pisava, aqui tem pedras, aqui tem, aí ia recolhendo as pedras que ele conseguia, colocando dentro da sacola. Só que assim, o caminho era longo. Quando ele chegou muito à frente, já tinha muitas pedras na sacola dele. Ele não aguentava, muito pesado. Não aguentava mais carregar aquilo. Ele falou, acho que Deus não vai ficar incomodado, acho que eu vou tirar algumas. Afinal de contas, eu já estou quase chegando onde eu preciso. Começou a tirar. Lógico, começou a ficar mais leve. Mas ainda ele não tinha chegado. De repente ele avistou um casebre. Nesse casebre ele viu que tinha luz acesa. E ele decidiu ir em busca desse casebre para ter um pouco de abrigo. Que à noite não ia ser fácil. Chegando no casebre, as pessoas o abrigaram e lá dentro estava iluminado. Quando ele chegou no casebre, tirou a bolsa e colocou em cima de um móvel. Ele percebeu que ainda restavam algumas pedras. E por isso que estava pesado ainda, né? Ainda restaram algumas. Mas, curioso, como estava muito escuro, ele resolveu mexer naquela bolsa. E quando ele abriu a bolsa, ele encontrou algumas esmeraldas, alguns diamantes, alguns rubis, e ele percebeu que eram pedras preciosas, que ele tinha jogado fora. Rapidamente ele saiu correndo para ir procurar o caminho. Só que uma grande avalanche já tinha passado e levado todas as pedras. Ele voltou para o casebre muito arrependido, porque ele podia ter conseguido muito mais essas pedras preciosas. Aqui eu vou fazer um paralelo com os nossos filhos. Deus nos deu pedras preciosas. Que são quem? Os nossos filhos. Nós trazemos eles conosco. Eles são a representação da nossa vida. É pesado? É pesado. Pesa. Dói as costas? Vai doer as costas. Vai doer muito mais do que as costas. É difícil? É difícil. Mas o que a gente não deve fazer é tirar ele de dentro da nossa vida. Como ele tirou as pedras de dentro da sacola e jogou pelo caminho porque estava muito pesado. É assim que nós fazemos muitas vezes, muitos pais muitas vezes fazem com os filhos. Jogam como se fossem essas pedras. Só que eles não sabem que eles são as joias mais preciosas que Deus deu. E aí, meus irmãos, não tem como voltar para trás. Sabe por quê? Porque o tempo passou. Eles cresceram. Eles formaram a sua personalidade. E muitas vezes a gente vai querer resgatar algo que no momento não é possível. Talvez vamos precisar de uma outra vida, de um outro processo reencarnatório.
nesses mesmos papéis ou até papéis invertidos, para que a gente possa resgatar ou reparar as pedras que nós deixamos pelo caminho. Portanto, olhemos para os nossos filhos como essas pedras preciosas. Primeira coisa, presença de Deus na vida deles. Segundo, o Evangelho. Terceiro, a oração. Quarto, a gratidão por tê-los. E o amor incondicional. Maria, mãe de Jesus, tem o amor incondicional por todos nós. Até hoje ela cuida de cada um de nós, porque somos os seus filhos espirituais. Ela mesma já disse que enquanto nós estivermos nesse caminho, ela estará conosco. Ela construirá conosco para que a gente possa fazer boas escolhas. Nessa atual encarnação, temos a oportunidade de mudarmos isso. Se não está dando muito certo, meus irmãos, creiam, é possível mudar. É possível que os nossos filhos mudem. Mais para frente é mais difícil. Enquanto eles são pequenos, enquanto são jovens ainda, depois na adolescência é mais difícil. Mas que sejamos, às vezes, eles até na adolescência se tornam, vamos dizer assim, nossa, mas que adolescente chato. Mas eles aprenderam o verdadeiro significado do amor. E quando eles tiverem que escolher lá no futuro boas coisas, eles vão lembrar. Eu tenho uma amiga minha que diz que quando a gente era mais novo, né, a gente gostava de sair, de passear, né, como os jovens gostam hoje, né? A gente vinha aqui no Obreiros, né? Desde muito jovenzinho, vinha aqui no Obreiros, a gente vinha assistir a palestra no sábado à noite, depois da palestra a gente queria passear. Gente, o nosso passeio de antigamente era assim, no cinema, né? Aqui na rua, porque não tinha shopping, né? A gente queria passear. E a gente ia passear. E tem uma amiga minha que sempre, ela falava assim, poxa, eu não vou poder ir, porque minha mãe não deixa. Minha mãe não quer, porque 9 e pouco, 10 horas eu tenho que estar na minha casa. E ela ficava muito brava. Hoje em dia ela fala assim, olha, Walter, você não sabe. Hoje em dia, para os meus filhos, os filhos agora já são adultos, mas na época ela falava assim, para os meus filhos é 9h30, no máximo. Aí eu fico pensando, que verdadeiro que é isso, né, meus irmãos? Belchior já dizia, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Que eles possam ser como vocês, bons exemplos, e trazerem os filhos deles aqui. Porque pode ser que nós não estejamos encarnados, mas eles estarão e o Obreiros com certeza estará aqui. Muito obrigado, Deus os abençoe. Falei demais, mas uma boa semana e gratidão. Obrigado. Muito obrigada, Walter, pela excelente palestra. E agora a equipe da assistência espiritual vai para o salão, para logo mais vocês receberem o passe. E vamos agora nos concentrar na nossa oração, fechando nossos olhos, agradecer por tudo que recebemos nessa tarde, essa palestra tão maravilhosa, com tantos ensinamentos bons, como podemos ajudar nossos filhos nas escolhas deles. Sim. E auxiliá-los cada vez mais, e estarmos próximos deles, apresentando o Mestre Jesus, apresentando a oração, tão importante para nos ligarmos à equipe espiritual, estarmos próximos para as conversas, para sabermos um pouco mais da vida deles, para compartilhar tudo o que fazemos e o que eles fazem, e podemos colocar amor e alegria em cada momento, e que possamos levar para a nossa semana toda essa reflexão, compartilhar com nossos amigos, familiares, e estarmos com Jesus por toda a semana. Que assim seja, graças a Deus. Agora vamos esperar um instante para a chamada para o passe. Obrigada.
E na próxima semana nós vamos ter a palestra sobre integridade. A integridade é o espelho do caráter. Obrigada.